Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander. Nessa videoaula eu vou resolver a questão 6.3b, que faz parte da nossa matéria de eletromagnetismo, tá bom? Então vou aqui para o enunciado. O enunciado diz o seguinte: uma bobina tem 100 espiras de fio enrolado em torno de uma moldura quadrada de lado 0,25 metros. Então a gente tem 100 espiras, é o N, né, o Nzão, que é o número de espiras que formam essa bobina, e a gente sabe que ela tem uma moldura quadrada de 0,25 metros. Então, cada um dos lados, se ela é um quadrado, cada um dos quatro lados mede 0,25 metros. Ela está centrada na origem, então o centro desse quadrado, né, é a origem dela, né? Sendo que os seus lados são paralelos ao eixo XY. Então ela está bem em cima do plano XY. Significa ó, que o fluxo dela, né, esse vetor normal à superfície, vai apontar para Z positivo. Determine a força eletromotriz induzida nas extremidades do circuito aberto da bobina se o campo magnético for dado por... E aí ele quer que a gente resolva, né, para cada um desses campos. Nessa videoaula eu vou resolver a letra B, que seria o campo magnético apontando na direção de Z, e a intensidade dele, ó, em Tesla, é dada por 10 vezes cosseno de x vezes cosseno de 10 ao cubo t. Então, repara que ele tem um termo, ó, cosseno de x, que depende da posição, né? Então, ele varia ao longo de x. Não varia com y, tá? Ele só vai variar com x. Então, isso vai facilitar um pouquinho nossos cálculos. Já na letra C, repara que ele varia tanto com x quanto com y, né? Então, isso deixa o cálculo um pouquinho mais difícil. Bem, vamos então focar na solução da letra B. Então, ó, o que a gente tem do enunciado? A gente tem do enunciado que a nossa superfície S, ela é um quadrado, né? Então, o lado desse quadrado é de 0,25 metros. Ou seja, significa que o eixo X vai variar de menos 0,125 até mais 0,125. Não é isso? Porque ele tem 0,25 metros, então, e ele está centrado na origem, né? Então o x vai variar de menos 0,125 até 0,125 para dar o 0,25 de lado, né? E no mesmo jeito na vertical, né? Eu estou no meio, então eu vou ter menos 0,125 para baixo e mais 0,125 para cima, para formar o lado de 0,25. Então, em x é 0,25, em y 0,25, para formar a nossa superfície quadrada, que é o nosso S, apontando na direção de Z positivo. Então, como é que a gente resolve, né? O que essa questão ela quer? Ela quer que a gente calcule a fém induzida. A fém induzida, ó, já vou descer aqui, ó. A fém induzida, ela é igual, está lá na equação 6.6. Ela é igual a menos o N, né, que é o 100, que é o número de espiras, vezes a derivada do fluxo em relação ao tempo. Força eletromotriz induzida, ela depende da variação desse fluxo magnético. Tá, mas como que a gente calcula o fluxo magnético? Bem, para calcular o fluxo magnético, basta a gente utilizar a equação 6.5, em que o fluxo magnético vai ser, então, a integral, né, ao longo dessa superfície S do nosso campo magnético B. É a quantidade de campo que atravessa a superfície S. É isso que é fluxo. É a quantidade de campo que atravessa essa superfície S. Por isso que tem esse produto escalar. Só vai interessar para a gente a componente do campo magnético que é paralela à componente da superfície. Aquelas que forem perpendiculares não vão contribuir para o fluxo. Bem, então eu vou simplesmente substituir nessa equação a nossa superfície S. A gente sabe que ela vai de menos 0,125 até 0,125 em x e também em y. dx dy. Quem é o nosso componente de superfície? É dx dy, porque é quadrado. Quadrado, coordenadas cartesianas. Ou melhor, coordenadas retangulares. E essa nossa superfície está no plano XY. Significa que ela vai apontar para Z. Né? O fluxo através dessa superfície é o que vai estar na direção de Z, que vai contribuir para o fluxo. Né? E aqui a gente tem o B, que tem lá no enunciado. 10 cosseno de x vezes cosseno de 10 ao cubo t na direção de Z também. Bem, quando a gente faz esse produto escalar, o Z escalar Z
vai dar 1, né? Significa que, de fato, a gente tem um campo magnético na direção de Z e a gente tem o vetor superfície também na direção de Z. Portanto, essa componente aqui é a que vai contribuir, de fato, para o fluxo. Esse produto escalar vai dar 1, então a gente vai ficar só com os termos que já estão aqui dentro da integral mesmo, tá vendo? Então a gente vai calcular essa integral. Primeira coisa que eu fiz para facilitar a nossa conta, eu tirei tudo dessa integral que não é x e y, né? Nesse caso só tem x. Então tudo que não é x eu vou tirar da integral. Então esse 10 eu vou tirar da integral e esse cosseno de 10 ao cubo t também vou tirar da integral. Então ficou esse termo aqui, ó, 10 cosseno de 10 ao cubo vezes t, vezes a integral de cosseno de x dx dy. Como que a gente resolve essa integral aqui? Primeiro, a gente tem que resolver a integral de dentro, que é a integral em relação a x. Qual é a integral de cosseno de x? Aí tem que lembrar, ou vocês lembram direto, ou lembram da derivada. A derivada de seno de x é igual a cosseno de x. Portanto, a integral de cosseno de x vai ser seno de x. Então, o resultado dessa integral, ó, é simplesmente o seno de x. E eu tenho que colocar os limites de integração dela, de menos 0,125 até mais 0,125. Então, eu resolvi a integral de dentro, estou com os limites de integração dela aqui. A integral de fora ainda não resolvi, repeti simplesmente. E a constante aqui do lado de fora, né, que não depende de x nem de y, também repetimos. Então, a gente tem que resolver essa integral definida, basta a gente substituir por 0,125 no lugar do x, ver quanto que vai dar seno, né, de 0,125, menos seno de menos 0,125. Fazendo, né, o seno de 0,125 menos o seno de menos 0,125, isso dá aproximadamente 0,25, tá? Eu dei uma aproximada. Então, esse daqui é o resultado dessa operação aqui, ó. E aí, agora a gente está com uma integral simples. Simplesmente em relação a y, né? Então, a gente tem que fazer essa integral em relação a y. Como é uma constante, vai dar simplesmente a constante vezes y. Porque a integral de 1, né, é igual a y. Então, isso daqui vai dar 0,25y, tá vendo? 0,25y de menos 0,125 até mais 0,125. Como que eu faço essa conta? Substituo por 0,125 menos substituo por menos 0,125. Ora, 0,125 menos 0,125 é 0,125 mais 0,125, que dá 0,25. Então, a gente ficou com isso daqui, vezes 0,25, vezes 0,25, que é o resultado dessa operação, que está aqui, ó. E aí, fazendo 10 vezes 0,25 vezes 0,25, dá aproximadamente 0,625 vezes o cosseno de 10 ao cubo vezes t. Com isso, a gente conseguiu encontrar o fluxo. Então, esse daqui é o fluxo magnético que atravessa essa nossa bobina. Repara que esse fluxo, ó, ele varia no tempo. Ele tem um fator t aqui. Se esse fluxo daqui não dependesse de t, significa que ele é contínuo no tempo. Ou seja, a derivada desse fluxo em relação ao tempo daria zero, porque significa que o fluxo não varia. Se ele não varia com o tempo, a gente não teria a força eletromotriz. Como ele varia, então a gente é capaz de calcular essa força eletromotriz. Aí, voltando para aquela fórmula, é menos n vezes a derivada disso daqui que a gente calculou em relação a t. Então, vai ser, ó, menos n, que é menos 100, que é o enunciado deu para a gente, vezes a derivada disso aqui, ó, em relação a t. A derivada de 0,625 vezes cosseno de 10 ao cubo vezes t. Bem, o 0,625 é uma constante. Eu posso tirar dessa derivada, simplesmente vai vir multiplicando 100. E essa conta vai dar, né, 0,625 vezes 100, dá o 62,5. Lembrando que tem um sinal de menos da fórmula, né? E como que eu faço essa derivada, né, do cosseno de 10 ao cubo vezes t? Aí tem que usar a regra da cadeia. A regra da cadeia vai dizer que a gente tem que calcular a derivada do que está dentro do cosseno. Quanto que dá a derivada de 10 ao cubo vezes t? É uma constante vezes t. Derivada de t é 1. Então vai dar a própria constante.
Se aqui fosse, por exemplo, 5t, derivada de 5t é 5. 10t é 10. 25t é 25. E 10 ao cubo vezes t é 10 ao cubo. Então, esse 10 ao cubo eu joguei aqui multiplicando, que é simplesmente a derivada do que está dentro do cosseno. Só que a regra da cadeia diz que a gente também tem que fazer a derivada do cosseno. Derivada de cosseno é menos seno, tá vendo? Então ficou menos seno de 10 ao cubo t. Ou seja, ó, regra da cadeia é a derivada do que está dentro do cosseno vezes a derivada do cosseno. Derivada de 10 ao cubo t é 10 ao cubo vezes derivada de cosseno é menos seno, 10 ao cubo vezes t. Bem, fazendo essa continha, ó, simplesmente eu mantive o menos 62,5, né? Com esse menos daqui, ó, menos com menos deu mais, ficou 62,5 positivo. E esse 10 ao cubo eu simplesmente chamei de quilo, né? 10 ao cubo é 1000, é quilo, quilovolt. Então o resultado ficou 62,5 vezes seno de 10 ao cubo t, quilovolt. E esse, né, concluímos, né? Esse é, né, o resultado aproximado para força eletromotriz induzida, a VFEM, que a gente conseguiu calcular, tá bom? Então, com isso a gente fechou essa questão. Repara que, naturalmente, para entender essa matéria, assim como foi no semestre passado, vocês precisam saber resolver as integrais, precisam lembrar um pouco dessa parte da superfície, as integrais os vetores de superfície. Então é importante que vocês deem uma revisada na matéria, né, até a que vocês já têm, né, de eletromagnetismo, e também nas de cálculo diferencial para poder lembrar dessas integrais e dessas derivadas. Tá bom? Então nos vemos na próxima videoaula. Valeu!